a ideia de apresentar Jesus como a grande verdade capital de toda a Bíblia. A Bíblia inteira passa pela pessoa de Jesus. Ela passa por quem Jesus é. Em Gênesis nós temos a promessa da semente da mulher. E a promessa da semente da mulher aponta para Jesus. Isaac, filho de Abraão, aponta para Jesus. Êxodo começa mostrando que Deus tem libertadores para o seu povo. Mas o libertador máximo é Cristo Jesus, nosso Senhor. Levítico apresenta o ritual do santuário. Mas o ritual do santuário aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Números mostra a trajetória do povo de Deus no deserto, até que eles chegam de frente a Canaã, guiados por um líder. Obrigado, Bilel. Por um líder que conduz o povo à terra prometida. E Deuteronômio é a recapitulação de um sermão de amor de Deus. Ela mostrando a história toda do povo que Deus não deixou de ser fiel em uma única promessa. Josué conta a mesma história. Enfim, eu podia falar cada livro da Bíblia. Mas tudo da Bíblia aponta para a pessoa de Cristo Jesus. Aponta para um Deus que se envolve conosco. Um Deus que se mistura com o seu povo e que faz questão de, desde o início da história, habitar no meio do seu povo. Por isso, a verdade sobre Jesus é a verdade de um Deus que se mistura com a raça humana e que procura cada um de nós todos os dias. De um Deus que nos ama e que faz questão de estar presente em cada momento de nossas vidas. A verdade sobre Jesus é a verdade de um Deus É a verdade sobre um Deus que está o tempo inteiro preocupado conosco e que faz questão de estar no nosso dia a dia. Um Deus que ama, um Deus que perdoa. Mas a minha pergunta para você, para começar a mensagem dessa manhã, é simples. Você realmente conhece Jesus? Você realmente sabe quem Ele é? Ou apenas ouviu falar sobre Ele? Jesus é uma pessoa real. E você consegue ter um relacionamento diário, ou é apenas um mito do passado, ao qual as pessoas falam de um homem que andou na terra, fez curas e disse que ia voltar? Você conhece realmente esse Jesus? Conhece o Jesus que tantos falam? Conhece o Jesus? É o sermão 7, está lá no final, acho que no slide 89. Você conhece esse Jesus? Conhece realmente Ele? Você é convicto da sua relação com Cristo? Eu sei que a pergunta é incômoda e a repetição dela é mais incômoda ainda, mas eu queria que você pensasse realmente se você conhece a Jesus que a Bíblia apresenta, ou apenas uma teoria explanada pelos seres humanos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que conhecer uma pessoa é saber muito mais do que onde ela mora, saber o número de telefone, saber a idade dela. Conhecer uma pessoa é conhecer sua história, caráter e suas motivações. É entender quem é essa pessoa no íntimo. Vou dar um exemplo aqui bem fácil. Eu trabalho 5 dias por semana com a Ariana, mas eu não sei as lutas que a Ariana passa. Eu conheço sobre a Ariana do trabalho, mas eu não conheço a Ariana em casa e as dificuldades dela, porque são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu conhecer sobre a pessoa que está no apoio lá da secretaria, que está na frente da escola, no prédio administrativo. Outra coisa completamente diferente é saber quais são os sonhos, objetivos, os planos da Ariana. Às vezes a gente só conhece o Jesus que está descrito em algumas passagens da Bíblia, mas não conhece Jesus a fundo e não o reconhece na nossa vida. Porque na Bíblia, a salvação depende de quem Jesus é, muito mais do que sobre Ele alguma coisa. Depende da pessoa de Cristo, e não só o que cremos sobre Ele. Tem muita gente que sabe sobre Jesus, mas poucas o conhecem de fato. Porque o cristianismo não se trata de aceitar doutrinas certas. O cristianismo tem a ver com conhecer e reconhecer uma pessoa viva que está diante de nós todos os dias. O Cristo da Bíblia é um Cristo diferente do Cristo muitas vezes falado pelo mundo. O Cristo falado pelo mundo muitas vezes é tratado como um Cristo paz e amor que não fere ninguém, que não incomoda ninguém. Mas o Cristo da Bíblia é um Cristo cômodo,
e ele é incômodo porque ele tem um perfil de caráter e de motivações muito diferente dos nossos. Enquanto nós vivemos para crescer, Jesus se diminui para estar no meio de cada um de nós. É um Cristo diferente. E a Bíblia revela que ele é plenamente Deus, que ele tornou-se plenamente humano, que ele veio por amor para salvar cada um de nós, e que ele morreu voluntariamente para redimir a cada um de nós também. Essas são as 4 verdades que eu vou explorar com vocês nessa manhã. A primeira coisa que eu queria explorar com vocês é sobre a divindade de Jesus. A Bíblia é bem clara quando fala sobre Jesus, que ele é Deus. Só que ainda existem pessoas até hoje que tendem a não acreditar na divindade de Cristo. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos de 1 a 3. Amém? Estou aguardando. João capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia expressa a verdade de quem é Jesus em 3 coisas específicas. Primeiro, o Verbo estava no princípio. No princípio era o Verbo, é uma ação contínua. Ele estava desde o princípio e continua até Pedro. Deixa eu falar demais. Está falando demais, é isso. A ideia é uma ação contínua. O Verbo estava desde o início do mundo. O Verbo estava com Deus desde o início do mundo. E por isso ele é um ser eterno. A primeira informação do texto sobre Jesus é que ele é eterno. É que ele está para além do tempo. Que ele é o Senhor do próprio tempo. E que ele está antes da criação do tempo e ele é o Criador do tempo. A segunda informação que o texto diz é que esse Verbo, ele estava com Deus. Então, se ele estava, ele não é a pessoa de Deus, mas ele continua sendo Deus, porque a terceira informação é, ele era Deus. Então, a ideia do texto é, existe Deus formado por mais de uma pessoa, segundo esse texto. Deus é 3 pessoas, mas um único Deus, um único ser divino, uma única essência divina. Deus, ele é 3 pessoas. E o que nós estamos falando é sobre a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Verbo encarnado de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a própria essência de Deus visível a nós. Ele é a pessoa que escolhe mostrar o seu poder por meio da humilhação. A beleza do Cristo da Bíblia é de um Deus que existe desde a eternidade. O Filho de Deus é Deus em essência, em natureza e em autoridade. Quando Isaías vai falar sobre a promessa da vinda do Messias, ele chama esse Messias de Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. E quando Paulo vai falar sobre Cristo, ele fala sobre um Cristo que, embora exista ou existiram na forma de Deus, ele se esvaziou voluntariamente. Cristo é plenamente Deus. Colossenses diz que ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a imagem exata de quem é o Pai. Se nós queremos conhecer Deus Pai, precisamos conhecer o Deus Filho. É Ele que revela o Pai a nós. E essa é a imagem que precisa ficar clara. E por que eu estou começando enfatizando a divindade de Jesus? Porque a gente tem a tendência de se tornar muito amiguinho de Jesus e perder a referência de que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele continua sendo Deus. Ele não é um cara bonzinho que veio à Terra só para me mostrar o que é ser bonzinho. Ele é o Deus de todo o universo que precisa ser louvado, adorado e precisa ser reconhecido como Senhor.
Não adianta achar Jesus uma figura boazinha, um filósofo legal, um bom rabi ou professor. Jesus é Deus e precisa ser encarado em nossas vidas como Deus soberano sobre todos nós. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, porque é a partir dele que todas as coisas são feitas. Jesus não é um ser criado, não é um profeta. Jesus é Deus que entrou na história humana para salvar a mim e a você. Ele é divino e precisa ser visto como divino. Nós não podemos ignorar essa parte, mas também não podemos ignorar que ele é um ser humano também, se fez carne. O verso 14 de João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele escolheu se fazer carne, e para Deus não tem humilhação pior, porque Deus não se fez anjo, Ele não se fez carne no momento em que Adão e Eva eram perfeitos. Ele se fez carne no momento em que a humanidade estava completamente corrompida. O referencial de humanidade é gente que mata, que adultera, é gente que peca constantemente. E ele vem em imagem de carne, ele vem como carne, sem passar pelo pecado, mas como carne. Imagina o universo inteiro olhando para o Deus, a segunda pessoa da Trindade, agora se misturando com gente que não presta. Imagina a segunda pessoa da Trindade, a autoridade máxima do céu, agora misturado com gente irrelevante, com gente pecadora, com gente que fede a pecado, com gente que anda com pensamentos maus o tempo inteiro. A gente ouve um ditado, desde que a maioria de nós é pequeno, de que quem se mistura com porcos, farelo come. A verdade é que quem se mistura com porcos não come farelo, come lavagem. Ou, como diz o pessoal, come porcaria. A gente está lameado o tempo inteiro, mas mesmo lameados, nós somos o centro do interesse de Deus. Amém. Deus se interessa por cada um de nós. E quando Jesus vem, Ele não vem parecendo humano, Ele se torna humano como nós. Ele nasce de uma mulher, passa pelo processo de formação comum de todos. Obviamente, Ele é fruto do Espírito Santo. Ele não tem o gameta de um pai. José não teve relações com Maria para ter Jesus. Mas Ele é humano como cada um de nós. Ele nasce de uma mulher e ele tem que crescer. E toda vez que eu penso nisso, eu fico imaginando Maria. A Carol já viu eu refletir sobre isso um monte de vezes, mas eu fico imaginando Maria, pela primeira vez, quando ela coloca Jesus no braço, e ela tem o Deus de todo o universo, que sustenta a criação com a sua força, nos seus braços. Como é que devia ser Jesus como criança? Será que Jesus fazia pirraça? Será que Jesus começava a bater a mão na terra e dizer, não vou, não vou, não vou? Quando a criança vinha brincar com ele, ele gritava, não, o brinquedo é meu. Como é que foi Jesus como criança? E quando o texto diz que Jesus crescia, ele crescia em todos os aspectos, em estatura e graça. Ele crescia como ser humano. Jesus estava crescendo e teve que aprender as coisas que ele mesmo criou. Imagina na escolinha bíblica, Jesus ouvindo do pessoal que Deus criou um homem no pó da terra. E Jesus pegando no barro e falando assim, eu acho que dá para fazer de novo. É só fazer. Porque poder para isso ele tinha. Jesus passou pelas fases humanas. Ele podia só passar pelas boas. Mas o que a Bíblia mostra é que ele foi rejeitado, questionado, mal compreendido. Não pelos de fora só, mas pelo seu povo. O texto de João 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram ele. Os seus irmãos o questionaram. Jesus passou por rejeição. Ele foi acusado injustamente. Mentiram sobre Jesus. E ainda assim, ele foi humano o suficiente para perdoar cada um de nós. Na sua humanidade, na cruz, podendo condenar a todos nós. E se ele fizesse, ninguém poderia julgar.
julgá-lo como errado. Se Jesus desce da cruz e manda destruir todo mundo, ele estaria mais do que certo. Se Jesus hoje desce aqui na terra e diz, Fábio é um pecador miserável, vai ser destruído, ele tem razão. Mas ele escolheu do alto da cruz dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele era humano em sua essência, na verdadeira essência da palavra, humano de verdade. Ele era o padrão da humanidade. O Deus de toda graça se fez carne para estar conosco. Ele era humano e participou da nossa natureza, exceto pelo pecado. Em tudo ele foi atribulado e afligido, em tudo tentado. Satanás o tenta porque ele está 40 dias sem comer e sem beber. Ele está frágil e no momento de fragilidade Satanás tenta fazer com que ele faça a única coisa que ele não poderia: usar o poder de Deus para vencer o pecado naquele momento. Jesus não venceu o pecado usando o poder limitado dele. Ele usou a única arma que faz sentido no grande conflito: o amor. O amor é a única arma de Cristo em tudo que ele faz. Ele usa do amor para mostrar a nós que ele é Deus Todo-Poderoso, mas é Deus conosco todos os dias. É o Deus que está conosco nas nossas aflições. É só pensar na morte de Lázaro. O mesmo Jesus divino que olha para Marta e diz, eu sou a ressurreição e a vida, é o Jesus que olha para Maria e vê o sofrimento dela e diz, na verdade não diz, faz, ele chora. Esse é o Deus que eu acredito, esse é o Jesus que eu acredito. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, mas é humano o suficiente para chorar junto comigo. Ele é humanizado o suficiente para entender as minhas dores e ainda assim me amar constantemente. Jesus assumiu um risco muito grande. Ele assumiu o risco de amar o mundo que podia rejeitá-lo. João 3,16, você conhece o texto de cabeça, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se entregou, ele se doou por um mundo que muitas vezes o rejeita, por pessoas que muitas vezes o rejeitam, por gente das mais variadas cores, etnias e pensamentos, que muitas vezes usam de Jesus apenas como um amuleto e não como o Deus encarnado, Senhor das suas vidas. Entrou no mundo rebelde, foi rejeitado pela própria criação e escolheu enfrentar a morte. E aqui entra outra pergunta que para mim é muito dura. É impossível de responder. Como pode o Deus eterno, doador da vida, genuinamente morrer? Isso é um paradoxo que não pode ser respondido. Como é que pode a essência da vida, a própria vida, porque Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele não tem vida, ele é a vida. Como é que ele pode morrer? Mas ele escolhe passar pelo processo que parece lógico para devolver a nós a lógica da salvação. Ele escolhe valorizar cada um de nós por amor. Não veio por obrigação. Ele não devia nada para nós. Nós é que devemos tudo para ele. Mas por amor ele se misturou conosco. E é por isso que o risco da cruz mostra o valor que Deus dá para a humanidade. A humanidade é tão preciosa para Deus que ele escolhe se doar ao invés de refazê-la. Poder para fazer assim, fazer Adão e Eva desaparecerem e criar de novo, ele tinha. Mas ele escolheu consertar o que nós quebramos. Onde Adão caiu, ele levantou. E mais do que isso, onde Adão estava caído, ele reergueu Adão. Ele reergue Adão no seu próprio corpo. Ele é o último Adão, o homem perfeito. E ele continua trabalhando com homens imperfeitos, até que naquele grande dia nós seremos novamente homens perfeitos diante dele, homens e mulheres perfeitos, porque ele vai refazer a sua imagem em cada um de nós. Nós valemos o sangue de Cristo. Não podemos viver a vida como se nós fôssemos desvalorizados. Talvez pelas pessoas até sejamos. Talvez o nosso trabalho, talvez o nosso esforço, a nossa dedicação não seja vista. E está tudo bem.
Porque infelizmente, como seres humanos, nós temos a tendência de ignorar uns aos outros. Mas nós não somos ignorados pelo céu. O céu faz questão de prestar atenção na vida de cada um de nós e de fazer de nós instrumentos de sua graça. O propósito da vinda de Cristo é claro, objetivo. É salvar o seu povo dos seus pecados, como Mateus 1, verso 21 diz. Cristo veio para nos salvar. Veio para salvar porque nós estávamos perdidos. Eu ousaria dizer que estamos, se eu não cresce que você é crente também, é um bom cristão. Nós não estamos mais perdidos porque Cristo veio nos salvar. Cristo está diante de nós todos os dias nos oferecendo salvação. Ninguém vai se perder por ser pecador. Ninguém. As pessoas se perderão por rejeitarem a graça de Deus, por rejeitarem o Cristo de Deus, por rejeitarem o Messias de Deus, por rejeitarem a pessoa do próprio Deus, que se mistura conosco e faz de nós pessoas amadas e co-herdeiras do reino dos céus. Jesus também veio para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Eu não sei se o diabo tem feito obras na tua vida. Não sei se ele tem prejudicado a tua história. Se ele tem de alguma forma afetado quem você é, o que você faz. Mas o Cristo que eu conheço é especialista em quebrar toda a artimanha do diabo. E ele não trabalha com os nossos feitiços gospels, está amarrado, está repreendido. Ele trabalha com um sangue que perdoa e lava a cada um de nós dos pecados. Ele não trabalha apenas com palavras, ele trabalha com ação concreta. Ele vem para resgatar, libertar e restaurar. Ele veio para isso e continua vindo todos os dias, para nos alcançar, para nos encontrar e nos dar muito mais do que nós merecemos. O Cristo da Bíblia é o Cristo que se envolve com a humanidade. É o Cristo que está a cada momento mais interessado com a minha e a sua salvação do que nós mesmos. E é por isso que quando ele se entrega, segundo Tito 2,14, ele se dá a si mesmo por nós, como substituto, como alguém que se entrega voluntariamente, substitutivamente, redentoramente. Ele entrega a própria vida em obediência ao Pai. Ele é obediente até a morte, morte de cruz, Filipenses 2 diz. Ele assume a culpa do pecado por cada um de nós. A condenação que eu e você merecíamos, ou melhor, que nós merecemos, é jogada em Cristo Jesus. Se me permitam usar essa expressão, o inferno que nós merecemos foi experimentado e passado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Jesus está ali no Getsemane, e ele diz assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. A imagem de cálice, tanto para o Antigo Testamento quanto para o mundo antigo e para o primeiro século, quando Jesus vive, é a imagem de sentença de juízo. Sócrates, filósofo que viveu 3 a 4 séculos antes de Jesus, morreu no seu julgamento bebendo um cálice de cicuta, um veneno. Então a imagem que Jesus traz ali naquele momento é a ideia de um cálice de juízo. E quando a gente vai para Apocalipse, o que é derramado sobre a terra nas últimas pragas é o cálice da ira de Deus. Então naquele momento do Getsemane, Jesus está experimentando, e me permita a imagem, ele está sentindo o cheiro do cálice da ira de Deus. E o cálice da ira de Deus, somente o cheiro, é capaz de fazer Jesus se angustiar até a morte. É um negócio tão tremendo, tão doloroso, que Jesus chega ao ponto do estresse extremo, de suar gotas de sangue. Fenômeno conhecido como hematidrose. Quando você está num estresse tão profundo, que os vasos sanguíneos do seu rosto estouram e você começa a suar sangue. Precisa ser algo extremo. Os relatos que nós temos desse fenômeno normalmente são associados
a prisioneiros de guerra sendo torturados. Jesus ali está se fazendo um prisioneiro na maior guerra do mundo, um grande conflito. E tendo a ira de Deus derramada sobre a sua vida, ele morre em nosso lugar e passa pela segunda morte, a morte eterna. Cristo morreu a morte eterna por mim e por você. É por isso que a gente precisa pensar na radicalidade do que Cristo fez. Leia Isaías 53 devagar, refletindo sobre o texto. Ele foi esmagado, foi pisado, moído. São esses os verbos usados por Isaías. Ele foi humilhado, como de quem as pessoas têm desprezo, cuspiram no seu rosto. Ele foi ferido de Deus. E aí o verso 10 diz que Deus se agradou de moê-lo. Olha que terrível imagem que Isaías 53 pinta, de alguém sendo tamanhamente machucado e ferido, que as pessoas não viam nenhuma beleza nele. Imagina o Cristo desfigurado. A gente olha para o sacrifício de Jesus e romantiza ele porque a gente está acostumado. Imagina um cravo de aproximadamente 20 a 30 centímetros sendo cravado, não nas mãos, mas no punho de Jesus. Imagina a coroa de espinhos, que não era só uma fitinha de espinhos, como a gente vê normalmente, era um capacete de espinhos. Eles colocavam e empurravam com a madeira. Imagina uma cruz que não foi feita para ele, possivelmente nem o tamanho dele tinha, que pesava aproximadamente 30 quilos, só a parte que se prendia os braços, e carregar aquilo durante um percurso de 2 a 3 quilômetros. Imagina o terror de ter apanhado a noite inteira, e não com uma corda, não com um cinteiro, apanhando com algo que era uma cordinha com pedaços de ossos e pedaços de ferro, coisas que agarravam na carne, rasgavam a carne e dilaceravam. Imagina agora ser pregado numa cruz com as costas pressionadas pela madeira, com as costas todas rasgadas e feridas, possivelmente até com o pulmão exposto de alguma forma, tendo que, para respirar, pressionar ainda mais os braços e o pulmão na madeira, e ter que ficar naquele movimento de forçar as costas na madeira constantemente. A morte de Cristo foi terrível, e a gente não tem que romantizá-la. Nós temos que ver o tamanho do preço que Cristo pagou por nós. Ele nos purifica, mas a nossa purificação custou um preço muito alto. Tudo que eu sofro por Cristo, tudo que eu pudesse sofrer por Cristo é pequeno, comparado com o que Ele passou por mim. Por isso, eu não concordo muitas vezes quando a gente diz que o cristianismo é difícil de ser vivido. Não é. Ele não é difícil. Ele é difícil porque nós somos moles. E nisso eu me incluo, não estou me excluindo. Ele se torna difícil porque nós não temos coragem de depender exclusivamente de Cristo. Porque nós não temos coragem de entregar nossa vida por completo nas mãos do Senhor. Porque nós não temos coragem de dependermos de Cristo para fazermos nossas atividades. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, queremos crer da nossa forma, mas a Bíblia contrasta conosco com Cristo, que foi inteiramente dependente do Pai, tendo poder ilimitado. Como é que pode criaturas que são limitadas quererem fazer as coisas por si mesmas? A morte de Jesus é a prova de que nós somos incapazes de pagar o preço pela nossa salvação. Por isso, o Deus eterno se fez carne e pagou esse preço por cada um de nós. Jesus não pede a nós apenas admiração. Ele não quer admiradores. Ele não quer gente que diz que o que ele fez foi bonitinho. Jesus não quer apenas simpatizantes. Gente que diz, nossa, que maravilhoso o que ele fez. Ele quer pessoas que se entreguem, confiem e se relacionem com ele. Pessoas que se colocam nas mãos de Deus completamente. Não adianta nada dizer que Jesus é bom se eu não aceitar Ele como Senhor da minha vida. Não adianta nada colocar Jesus como um quadro bonito na minha parede, se Ele não for a imagem do meu coração. Não adianta nada se prostrar diante de Jesus na igreja, se
se na minha casa Ele não se torna o Senhor da minha vida. Cristo quer mais do que simplesmente responder, que nós respondamos, melhor dizendo, a pergunta de o que eu acho de Jesus. Não importa o que eu acho de Jesus de verdade. O que importa de verdade é o que eu vou fazer com Ele, com o Cristo que morreu no meu lugar. Eu vou transformar Ele num pingente que eu carrego, num cordão que eu carrego, numa imagenzinha. Eu vou fazer dele, reconhecer Ele como Senhor da minha vida. Cristo espera de nós muito mais. E Ele espera de nós uma decisão verdadeira. Por isso, diante de quem Jesus é, e dos motivos pelos quais Ele se revelou, nós precisamos decidir entregar a vida completamente a Ele. Nós precisamos dedicar o nosso coração a viver com o Senhor e nos entregarmos completamente nas mãos dEle. Nós somos dependentes. Somos dependentes e precisamos ser. Por isso, se o desejo do teu coração for se entregar nas mãos de Jesus e viver uma vida extraordinária ao lado dele, e viver as dores da vida cristã ao lado dele, e ser transformado por ele para viver um relacionamento real, eu te convido agora a ficar de pé, para a gente orar junto, pedindo a Deus o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o poder que nos capacita a sermos instrumentos do Evangelho. Se esse é o desejo do seu coração, fica de pé junto comigo e nós oramos pedindo ao Senhor o poder dele em nossas vidas. Santo e eterno Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor, respondendo ao teu convite de pertencermos a Ti e te seguirmos. Nós estamos aqui não porque merecemos ou porque somos bons, mas porque o Senhor foi bom, extraordinariamente bom, muito mais do que merecemos, e nos ofertou o seu sangue purificador e regenerador. O Senhor se entregou em nosso lugar, sentiu as dores que nós não éramos capazes de sentir, e nos ofereceu uma salvação que opera todos os dias em nós. Amém. Aqui eu tenho irmãos e irmãs, Senhor, que são amados pelo Senhor, mas são amados por mim também. Mas eu sei que nenhum de nós aqui é perfeito. Todos nós temos as nossas lutas e pecados. E por isso reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Precisamos do Senhor todos os dias. Precisamos do Teu poder divino, porque não conseguimos ser fiéis a todo tempo. Nós precisamos que o Teu poder atue em nós. E que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós vejamos que o Senhor é a ressurreição e a vida. Mesmo que passemos por lutas que são maiores do que nós queremos depender do Senhor constantemente e vivemos a Tua vida. Nós precisamos também que o Senhor tantas vezes continue sendo humanizado e humano conosco. Porque nesse mundo nós caímos o tempo inteiro, tropeçamos a cada dia, mas o Senhor nunca larga as nossas mãos. Obrigada. Como crianças somos guiados pelo Pai do céu, e quando tropeçamos e caímos, é o Senhor que nos ergue. Por isso, Senhor, nos guia rumo a Canaã celestial. Amém. Nos guia rumo à eternidade. Pela graça poderosa vertida na cruz do Calvário. Pelo Teu sangue que se ofertou por cada um de nós. Glória a Deus. E que nós passemos pelo véu do Teu corpo. Amém. E sejamos colocados juntinho ao Teu coração. Isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.